Olá, acupunturista, tudo bem? Hoje nós chegamos aqui no nosso último episódio, né? 2 vídeos sobre o elemento metal. Eu estou aqui todo trabalhado no branco para falar do elemento metal com você. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco melhor essa simbologia do metal, quais são as estruturas do corpo que representam essa energia desse elemento no nosso corpo, as suas estruturas, os seus órgãos e tudo mais, e também os aspectos da natureza relacionados ao elemento metal. Então espera aí que eu já volto. Muito bem, vamos lá então. O elemento metal, né, para a medicina chinesa é o Yin menor ou Yin mínimo, porque o Yin maior, o Yin máximo é o elemento água, né? E a gente pode entender isso um pouquinho melhor, por exemplo, quando a gente fala, né, a gente vai reforçar isso, que a estação outono representa o elemento metal, que a estação outono, por exemplo, é quando você depois do Yang maior, né, representado pela estação do verão, pelo fogo, pelo Yang maior, né, depois do verão, do Yang maior, você tem o início da energia Yin. A energia está sempre em movimento e depois que o Yang alcança o seu apogeu, então essa energia vai se tornar energia Yin e o primeiro estágio, digamos assim, é representado pelo elemento metal. O que mais que a gente pode falar do metal? O metal, como essa representação da energia Yin, você vai encontrar no interior, né? Porque exterior é Yang e interior é Yin. Então, por isso que a gente fala das minas de ouro, das minas de cobre, né? Estão aonde? Embaixo da terra. O que mais que a gente pode simbolizar falando do metal? Alguns autores falam que metal significa também um processo de purificação, né, associado muito ao metal, e o metal é valioso, o ouro é valioso, a prata é valioso, o cobre é valioso, assim como o ar, né? Se a gente fosse lançar um olhar aí, um olhar grego em vez de um olhar chinês, né, o metal representa na filosofia chinesa o que o elemento ar representa para os gregos, né? E o órgão do elemento metal está associado ao ar, que é justamente a pureza e que também está associado a algo de muito valor para o ser humano, né? Imagina que não seria de nós se não fosse o oxigênio, né, que nós precisamos aí para viver. Então o ar é muito valioso, isso também associado ao elemento metal. Quais são os órgãos, ou qual é o paracoplado que representa o elemento metal no corpo? Nós temos o pulmão como órgão, como Zhang, e nós temos o intestino grosso como víscera, como Fu, né? O pulmão, você sabe, é o órgão da assimilação da energia que vem do céu, representada pelo ar. E o intestino grosso é o órgão que representa a eliminação, né? Interessante que na visão chinesa também você tem aí conceito dos 3 aquecedores, acima do diafragma, o aquecedor superior, onde eu encontro o pulmão, representado também, ou simbolizando o céu. O aquecedor médio, essa região que fica entre o diafragma e o umbigo, que representaria o homem, e abaixo do umbigo você tem então a representação da terra, né? O aquecedor inferior representando a terra e o intestino grosso é justamente o órgão responsável pela eliminação. E para a MTC é muito valorizado esse paracoplado, pulmão, intestino grosso, né? Algumas patologias respiratórias devem ser também tratadas na MTC através do estímulo do intestino grosso, assim como o intestino grosso deve ser tratado também com estímulo do pulmão, né? E tanto a constipação quanto a diarreia podem sim atrapalhar, né, ou tornar deficiente a função do pulmão. Tá bom, acupunturista? Então a gente sempre tem que estar ligado nisso. Nosso diagnóstico é sempre holístico e a gente precisa ver essa interação que existe entre esses 2 órgãos e entre essas 2 funções. O pulmão, qual é a sua principal função energética? Você vai encontrar nos livros. Ele governa o Qi, né? A Elizabeth Rochat, essa autora que eu gosto tanto, ela diz que o pulmão é o mestre dos sopros, o mestre dos sopros. Eu gosto dessa visão, né, de chamar o Qi de sopro, dessa representação do Qi. E não é à toa, então, que a pulsologia radial, tão importante para o nosso diagnóstico, né, ela é feita onde? No meridiano
do pulmão, em cima do meridiano do pulmão, porque através da palpação do meridiano do pulmão, da artéria radial, eu posso perceber os sopros de todos os órgãos, de todas as vísceras, de todo o sistema Zhang-Fu, tá bom? Então, essa é a função do pulmão, governar o Qi, ser o mestre dos sopros. E ao governar o Qi, ele impulsiona pelo corpo o Xue, que é o sangue, o Jinhe, que são os líquidos corpóreos, a energia de defesa, né? E a energia de nutrição. Ele é responsável pela dispersão e descendência do Qi. Essa é a principal função do pulmão, segundo a medicina chinesa. O pulmão também, ele é representado no corpo pelo sentido da olfação, né? Essas estruturas que são tão próximas, que trabalham tão conjuntamente, né? O nariz e os pulmões. Por isso que a gente fala que o sentido do elemento metal é a olfação, tá certo? Então na MTC, quando a gente quer estimular, né, o olfato dos nossos pacientes que tenham sido perdidos por talvez diversas razões, nós estimulamos também, por exemplo, na auriculoterapia, não só o pontinho do nariz, mas também o ponto do pulmão, né? O pulmão, ou melhor, o elemento metal, tem a sua representação também no corpo através da pele e dos pelos. Tanto é que na MTC a gente fala que o pulmão rege a parte exterior do corpo. A saúde do pulmão também está relacionada à saúde da pele e dos pelos, né? Tanto que uma doença da pele, segundo a MTC, pode afetar o pulmão, né, e ocasionar doenças respiratórias, como o inverso também é verdadeiro, e o acupunturista está ligado nesse tipo de relação. Que mais? Pulmão rege a voz, né? Não confundir que o coração se expressa na fala, né, essa atitude de falar, mas a voz, né, é uma energia que é manifestada através do Qi do pulmão. E na natureza, quais seriam as representações do elemento metal? Já falei da primeira, né? O outono é uma representação do elemento metal no corpo, essa é a estação climática do outono, né? A secura representa o metal, a cor branca representa o metal. Interessante que aqui no Ocidente, né, a cor do luto qual é? É o oposto, é o preto. Mas no Ocidente, tanto é que eles chamam a celebração do branco, quando alguém morre, por exemplo, são 3 dias de festas, e festa mesmo, né? Eu já participei de uma celebração assim, né? É interessante, dá para ver, né, que eu tenho um pé no Oriente, né? E eu me lembro de ter participado aí é até estranho que eu vou falar da celebração da morte, mas é quase isso, é muita comida, né? É quase que fosse uma festa mesmo. Interessante essa questão cultural, né? E o branco é muito valorizado nessas ocasiões, e não o preto, né? Uma questão de entendimento da vida mesmo, uma questão bem cultural. O sabor, né, representado aí, ou que representa o elemento metal na natureza, é o picante, e o picante tem essa característica, né, de mover o Qi, de mover a energia. Por isso o famoso chazinho de óleo, de alho. Eu já lembrei do macarrão alho e óleo, sabe? Já está quase na hora da janta que eu estou com fome, então apaga o óleo. O chá de alho, quando você está resfriado, né? Quando você está com congestão, porque justamente o sabor picante é um sabor que move o Qi e que vai auxiliar bastante, como a gente diz na MTC, a liberar o exterior do corpo, né, com sinais e sintomas do resfriado, por exemplo. Sabor picante. O seu som é o choro, que é a expressão da tristeza, da emoção do elemento metal, que a gente vai estudar no próximo vídeo. O seu cheiro é o podre, né? Então, na natureza, o elemento metal, ele tem essas representações, né? Ele tem essas representações energéticas, ou alguns autores chamam de ressonância, né? O elemento metal como que eu vou falar agora essa palavra? Ressoa. Tá certo isso, gente? Bom, eu sou professor de acupuntura, não sou de português, então você me desculpa, mas você entendeu, né? Quando eu estou chorando, né, eu estou refletindo essa energia do metal, o sabor picante, ele ressoa na energia do elemento metal. Por isso que existe essa interação toda entre fatores da natureza, possibilitando o equilíbrio, ou a saúde, ou o desequilíbrio, a patologia,
né, de estruturas do corpo. Essa é a MTC, essa é a teoria dos 5 elementos, onde eu enxergo um elemento refletido no meu corpo, em estruturas, em órgãos, em vísceras, com determinadas funções energéticas, mas essa ressonância também na natureza, essa interação do ser humano com aspectos da natureza. E eu aqui então expliquei para você, ou trouxe para você, alguns aspectos e as estruturas do elemento metal, representação do elemento metal no corpo. No meu próximo vídeo você já sabe, aí sim, nosso último vídeo da série 5 elementos, eu irei conversar com você sobre a emoção, sobre o espírito e sobre a personalidade metal. Quem tem esse elemento, né, predominante no corpo, como é a sua personalidade? Assim como nós estudamos as outras 4 personalidades dos outros 4 elementos, falta só o metal para a gente fechar. Será que você é metal? Será que você é fogo? Será que você é madeira? Se você não assistiu os vídeos passados, por favor, assista que você vai poder entender melhor. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.